edificando vidas em todos os lugares. Tá todo mundo ligado. Audiência total. Rádio Fronteira Gospel.net. Essa é a sua rádio. Acesse nosso site fronteiragospel.net. Ouça nossa rádio pelo aplicativo Radiosnet e CX Rádio. O esplendor de sua glória ao vir a este mundo aqui. Olá, gente, a paz do Senhor Jesus Cristo, grata satisfação, estamos chegando com mais um programa especial para você aqui. Todas as noites, né, o programa Luz que ilumina o seu coração. Olha, você que vem sempre acompanhando então a gente aqui, nós estamos já há 15 anos pela graça de Deus com esta programação, sempre trazendo bons louvores e a mensagem de Deus, né? Através dos louvores. Eu sempre digo que é a mensagem da Bíblia Sagrada em forma de louvor, né? É a mensagem de Deus através do louvor. Seja bem-vindo em mais uma programação. Estamos ao vivo, né? Neste momento. Estamos transmitindo o nosso programa para o Facebook, aliás, pelo YouTube e para o nosso canal de rádio, né? Que bom, né? Estamos aí então com você neste momento. Seja bem-vindo. Olha, serve a Jesus, não tem tristeza nem dor, resplandece como a luz no seu mais intenso esplendor. Meu Jesus, já te me entrego de todo o meu coração e humildemente espero o meu regresso a Sião. Eu estou amando a Jesus, dono do meu coração. Hoje eu dobrei meus joelhos para lhe pedir perdão. Eu estou amando a Jesus, dono do meu coração. Hoje eu dobrei meus joelhos para lhe pedir perdão. Continuo amando a Jesus, dono do meu coração. Hoje eu dobrei meus joelhos para lhe pedir perdão. Eu estou amando a Jesus, dono do meu coração. Hoje eu dobrei meus joelhos para lhe pedir perdão. olha aí, olha, é o seguinte, a gente ouviu então aqui o cantor Marco Antônio, né? Cantor Marco Antônio. E em fundo musical nós temos a música Drogas Matam com o cantor Luiz Arthur, que é do estado de São Paulo, cidade Bauru, né? Música linda, esse louvor aí de 1976, eu acredito, né? Drogas matam, aceite Jesus. Drogas matam, aceite Jesus. Vamos dando continuidade à nossa programação por aqui. Você que está ao vivo aí, passe o link da nossa rádio aí, para que mais pessoas possam ver o nosso programa aqui na sua web rádio, a sua rádio Fronteira
Fronteira Gospel de Foz do Iguaçu. Que maravilha estar com você em mais uma programação. É bênção de Deus todas as noites por aqui. E eu fico muito feliz em poder saber que você está ligado com a gente, né? Onde você estiver aí, seja bem-vindo, compartilhe o link do nosso YouTube aí para os seus amigos, mas também estamos transmitindo para a nossa Rádio Fronteira Gospel. Então você que não quer ver a live, está aí com o seu fone de ouvido nesse momento, né? Está ouvindo a gente através do fone de ouvido, não quer aí ver a live, no caso, você pode fazer o seguinte: acesse pelo nosso site, que é o fronteiragospel.net, fronteiragospel.net, tá certo? Um abraço também aí para o Denilson, né? O Denilson está ligado com a gente aí, estamos ao vivo nesse momento aí. E a gente vai trazendo louvor, vamos trazendo mais canções lindas para você que está ligado conosco todas as noites. Olha aí, gente, trazendo agora o cantor Matos Nascimento, a música Quero Vitória. Existem gostos e gostos. Alguns discos meus são muito pedidos. Alguns hinos que eu canto pelo Brasil e pelo mundo até por onde tenho ido já. Muitos hinos são pedidos, mas existe um que marcou a minha vida. Até a minha esposa Leila diz sempre que esse hino marcou na nossa vida, naquela prova que nós passamos. E eu fiz esse hino naquela prova e quero que você ouça mais uma vez, se você já o conhece. Irmãos amados, sei o quanto tem chorado, tantos problemas assolando as nações, enfermidades, desemprego, muita fome, gritos de guerras, desesperos, aflições. Mas ainda existe solução pro teu problema. Entregue a Cristo, Ele pode resolver. Receberás a tua bênção hoje mesmo, e no teu rosto um sorriso há de ter. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Levanta a mão. Alô! Alô, cantor Luiz Arthur, que alegria poder falar com a sua pessoa nesse momento, rapaz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, Antônio J. Santos, da Rádio Web de Foz do Iguaçu. Como é que você está, meu irmão? Estamos bem e melhor agora falando com a sua pessoa nesse momento maravilhoso. Hoje, dia 19 de outubro de 2023, né? Este cantor que a gente tinha o sonho de um dia poder ter o seu contato e poder falar com você, meu irmão. Olha, é um prazer muito grande, viu? Eu fico muito feliz em poder estar falando com você também, lembrando que nós somos seres singulares dentro de um contingente de 8 bilhões de pessoas que povoam o planeta Terra, e dentre esses 8 bilhões de pessoas, tanto eu quanto você e também os seus ouvintes que estão ligados aí, nós somos pessoas singulares, nenhum outro ser humano igual a nós, na constituição física, mental e espiritual. É claro que às vezes temos sósias, pessoas que se parecem conosco, mas somos seres singulares
E quando você conversa com alguém, conhece alguém, aperta a mão dessa pessoa, dá um abraço nessa pessoa, sorri para essa pessoa, você está recebendo uma energia única. E é isso que nos torna felizes. Amém. Por isso que o mestre dos mestres disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu preciso gostar de mim, eu preciso me amar primeiro para poder ter plenas condições de amar o meu semelhante. Então, como nós estamos nos falando aqui, mesmo através da nossa fala, nós estamos transmitindo um ao outro uma energia muito positiva que foi dada por Deus. Verdade, verdade. Verdade mesmo. Eu sempre venho acompanhando a sua trajetória, a sua carreira musical. E eu acredito que talvez você ou o senhor, eu não sei como é que você deseja ser chamado, né? Eu acho que é você, porque você dá uma ideia de mais jovens, né? Não é isso mesmo? Olha, eu gostaria que você se reportasse a mim, me chamando de você mesmo, você. Porque eu ainda estou muito jovem, né? Ainda que nosso exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova em cada dia. Na verdade, eu sempre digo, viu, cantor Luiz Arthur, que dizemos assim, o nosso corpo físico pode envelhecer, mas o nosso espírito precisa sempre permanecer jovem. E se não fosse tudo isso, eu acredito que a gente não estaria aqui, porque pela graça de Deus, neste dia 16 passado de outubro, eu completei mais uma data, mais uma flor no meu jardim, né? E acredito assim que nós temos aí praticamente a mesma estadia aqui na face da terra, viu? Porque cantor Luiz Arthur, é muito importante demais a gente poder nos falar. E eu quero desde já assim, agradecer a sua pontualidade e a sua atenção para comigo. Estar, por exemplo, utilizando o seu tempo em falar aqui para a nossa web rádio Fronteira Gospel, uma rádio web. Uma rádio web que a gente tem este objetivo de falar do nome de Jesus Cristo, de falar do Evangelho, de falar de Jesus, de procurar trazer pessoas como você e outros mais que louvam e que está com o mesmo objetivo de falar do Cristo vivo, do nosso Deus Criador dos céus e da terra. Eu sei que talvez você não tenha muito tempo, mas eu tenho assim, já que o meu programa hoje não tem horário para terminar, eu acredito assim que eu gostaria sim de aproveitar esse momento maravilhoso para fazer de repente algumas perguntas, né? Conversar com a sua pessoa sobre a sua trajetória musical, sobre as gravações, inclusive do LP Drogas Matam, que foi um dos que realmente marcou muito, né? Verdade, é verdade. Eu gostei muito do nome da sua rádio, Web Rádio Fronteira Gospel. Muito bem, certo. Parabéns pelo nome. E você falou aí em horário, eu acabei de tomar um lanche com a minha esposa e também a nossa neta e levar ao conhecimento de todos vocês que eu estou aqui falando diretamente de Balneário Camboriú. Nós somos de Bauru, estado de São Paulo, a famosa cidade intitulada Terra Branca, uma cidade de 400 mil habitantes,
que fica geograficamente falando no centro do estado de São Paulo, que é o maior polo industrial da América Latina, mas nós temos também algumas propriedades aqui em Balneário Camboriú, e eu estou tendo a grata satisfação, por que não dizer o regozijo, de estar falando com você e com a oportunidade de nós conversarmos bastante. Não se preocupe com o tempo. O tempo perguntou para o tempo que o tempo tem, o tempo respondeu para o tempo que o tempo tem o tempo que o tempo tem. Então... essa é boa, viu? Na verdade, então... o tempo tem o tempo que o tempo tem, né? É isso mesmo então... aí, né? Na verdade, é isso mesmo. Eu estou à sua disposição para responder às suas indagações. Eu já quero de antemão me precipitar em já mandar um grande abraço para o Lorisvaldo, e eu espero que ele esteja conectado. Rapaz... Porque se ele não estiver conectado, depois eu acerto os passos dele, viu? Pois é. Mas a gente grava tudo aqui, né? A gente vai gravando tudo, né? Porque é muito importante isso aí. Pois é, mas já que nós estamos, então eu também deixo meu abraço pro Lourivaldo. A gente tá sempre se abraçando aqui, meu. A gente fala praticamente quase todos os dias, né? E os nossos ouvintes aí, com certeza essa programação terá um grande sucesso, eu acredito assim. E mesmo que, claro que o desejo da gente, quando a gente faz alguma coisa boa assim, a gente não deseja ficar só pra gente, a gente deseja distribuir para mais pessoas, né? Mas, olha, só pra mim, por exemplo assim, pra mim já está sendo uma grande bênção mesmo, viu? Falar com você... que é esse cantor que eu acompanho desde a idade dos meus 17 anos por aí, viu? Mais ou menos. Poxa, que legal. Desde a idade dos 17 anos. Você sabe que eu tenho aquele inário. Tem os hinos, não tem todos os hinos, porque até então não tinha todos os LPs da época gravado, né? São alguns louvores só, mas eu tenho aquele inário até hoje. Revista de música. Aquela revista de música, exatamente. Pra mim era uma dor de cabeça aquela cifra, rapaz. Quando eu tinha aí mais ou menos 17, 18 anos, era uma dificuldade, né? Mas vamos por partes assim. Cantor Luiz Arthur, eu gostaria sim a gente tem, na verdade, algumas informações que você tem deixado aí em alguns vídeos e em outras entrevistas grandiosas com gente grande aí, televisão, e a gente vem acompanhando. Mas como foi mesmo assim que você se descobriu como cantor e acreditou que poderia ser um grande cantor e um cantor de sucesso no Brasil e fora do Brasil também, né? Porque eu acredito que o cantor Luiz Arthur não é só os evangélicos que ouvem, né? Tem muito mais pessoas lá fora também que com certeza gostam das músicas do cantor Luiz Arthur. Eu gostaria, assim, que o senhor me dissesse, assim, deixar registrado, assim, pra gente aqui, pra muitos ouvintes, assim, porque eu sei que você tocava, por exemplo, em uma banda de música, né? Foi trompetista, mas, claro que tem sempre um começo, alguém... pode dar, por exemplo, assim, quer dizer, fornecer os primeiros passos, de repente a mãe, o pai, algum irmão, tio ou tia, né? O meu pai era caminhoneiro, né? E ele nunca se enfronhou para nenhum lado de instrumento nenhum, e tampouco a minha mãe. Eu tinha uma tia que cantava muito, ela era aquela Verônica, que cantava em procissões.
família católica. Certo. E ela tinha uma voz de ópera muito bonita. Mas os meus primeiros passos na música foi quando eu ganhei de presente dos meus pais uma sanfoninha de 4 baixos. Eu me lembro da cor dessa sanfoninha, amarela. Mas eu não gostei, não. Aí eu troquei a sanfoninha por um cavaquinho. E também não gostei do cavaquinho. E aí eu parti, então, para o violão. Mas a música, desde muito jovenzinho, o meu sonho era realmente ser cantor. Meu pai queria que eu fosse torneiro mecânico. Eu queria ser cantor. Meu pai falava para mim que isso não dá dinheiro. Que realmente naquela época, os jovens que queriam seguir a carreira de cantores, eles recebiam essa resistência por parte dos seus pais. Mas eu foquei. O dom da música é realmente maravilhoso. E aí, com os meus 14 anos, de uma família pobre e sem nenhuma condição financeira, eu fui até o Colégio Cristo Rei da cidade de Marília, e lá no Colégio Cristo Rei, que era um colégio particular, é um colégio particular até hoje, certo, comandado por padres, que a gente chamava de irmãos. E lá eu conheci um canadense, porque uma grande parte da corporação do Colégio Cristo Rei de Marília era de padres canadenses. E lá então eu conheci o irmão Raymond Pavel, um canadense excepcional, que me recebeu com muito carinho, e eu não tinha condições de estudar numa escola particular. Eu só ingressaria nesta faculdade depois de muito tempo. E eu cheguei lá desejoso de aprender música. E aí, então, muito carinhosamente, entendendo a minha necessidade social, financeira, que não tinha, eles me entregaram um trombone. E por que me entregaram um trombone? Porque eu tinha um vizinho em frente à nossa casa, era uma casa de madeira, de apenas um quarto, uma sala e uma cozinha, e lá no fundo do quintal tinha um outro quartinho de madeira. E em frente à nossa casa tinha um rapaz que tocava uma corneta que ele improvisou. Era uma mangueira branca e na ponta da mangueira tinha um funil. Você acredita? Meu Deus do céu. Ele tocava a marcha do soldado naquela mangueira com aquele funil na ponta. Pouco tempo depois, ele estava com um trombone. E aí eu perguntei para ele aonde que ele tinha arrumado aquele trombone. Ele me falou que lá no Colégio Cristo Rei. Era uma pessoa que já tinha condição financeira. E eu fui até o colégio e vim para casa com um trombone. Só que doía muito o meu braço. Trombone pesado, trombone de vara. Eu voltei no colégio e me deram um pistão. E então ali eu aprendi música e passei a ser um trompetista. Aí eu ingressei na banda. Eu fui aceito na banda, porque já sabia música, já estava tocando o pistão, já tinha criado embocadura, e entrei na banda marcial do Colégio Cristo Rei. Isso em 1966. E em São Paulo... 1966. 1966. E lá em São Paulo, na capital de São Paulo, ali se processava o maior campeonato de bandas e fanfarras da América Latina.
e vinha bandas dos Estados Unidos disputar, bandas da Inglaterra, bandas do Canadá, bandas com 150, 180 figurantes, e a nossa banda tinha 68 figurantes. Mas o nosso maestro era realmente uma pessoa muito abençoada que fazia arranjos exuberantes daquelas músicas maravilhosas, tipo Maria Bonita, Eu Fui no Tororó, Bebi Água, Não Achei, e tantas outras melodias bonitas e músicas propriamente de bandas e fanfarras. Certo. E nessa época o governador de São Paulo era o Laudo Natel e o presidente da República era o Costa e Silva. Então nós fomos para São Paulo participar pela primeira vez desse grande concurso ali no Vale do Anhangabaú. E as bandas subiam a São João, com aquelas galerias lotadas de pessoas, milhares de pessoas participando deste evento maravilhoso, dessa época maravilhosa. E nós nos consagramos campeões brasileiros em 66. 67 nós voltamos para São Paulo para participar do mesmo concurso e nos consagramos bicampeões brasileiros. Em 68 nós fomos tricampeões brasileiros. E a banda ganhou fama em todo o Brasil. Quando ganhamos o tricampeonato, 66 campeões, 67 bicampeões, 68 tricampeões brasileiros. A Maria Esther Bueno, que foi a melhor tenista brasileira, tinha perdido o tricampeonato no tênis. O Éder Joffre tinha perdido lá no Japão, no boxe, para o japonês chamado Arada. E a seleção brasileira tinha perdido o tricampeonato. Então nós nos consagramos campeões, tricampeões em 68, e voltamos para Marília com aquela festa tremenda, a cidade toda nos recebendo como tricampeões brasileiros nesse grande concurso de bandas e fanfarras que infelizmente já não existe mais. Em 69 nós nos consagramos tetracampeões brasileiros. Foram 4 anos seguidos e foi realmente um momento muito importante para minha adolescência. Uma adolescência pobre, e graças a Deus eu aprendi música e fui um grande trompetista, e já eu te conto um outro detalhe dessa fase da minha vida. Então, durante esse tempo aí, você já estava sendo músico e, de certa forma, desenvolvido já, né? Durante esse tempo aí, eu estava lá no meu estado da Bahia, naquela região de Bom Jesus da Lapa e Paratinga, naquela terra seca, e tentando ouvir rádio, mas não na minha casa, na casa de outras pessoas, porque a gente nem rádio não tinha. Então, por isso é o fato de hoje a gente ter uma rádio web, porque já que a gente não conseguiu ser de repente um locutor de uma Rádio Globo, de uma Rádio Nacional, de uma Rádio Clube, então a gente faz rádio aqui. E hoje eu acredito estar fazendo um trabalho melhor, porque estamos fazendo um trabalho para Cristo. Mas ouvindo a sua história, ouvindo assim o início musicalmente da sua pessoa, assim, é muito importante isso aí. E a música desenvolve, né, cantor Luiz Arthur? A música, cantor Luiz Arthur, evangelista, realmente eu tenho assim a grata satisfação de poder estar ouvindo diretamente de você
estas confirmações, estes registros. Cantor Luiz Arthur, eu quero que você me diz uma coisa, por exemplo, o disco, deixa eu ver, eu até anotei alguma coisa aqui. Como é que foi feito a gravação do LP Drogas Matam? Se foi feito ao vivo? Como era assim o sistema de gravação, o estúdio, o processo técnico de som, os músicos, se eles tocavam, foi ao vivo? Por exemplo, assim, se teve alguma dificuldade na época, como é que foi assim a gravação deste LP? Eu tenho de certa forma uma curiosidade muito grande, porque esse disco, o LP Drogas Matam, ele foi gravado no estúdio Master Som em São Paulo, né? É isso mesmo? É verdade, ele foi gravado no Master Som, lá com o Rudy, que era o técnico da época. Rudy, uma fera, né? Porque o que ele conseguia fazer com 2 canais, tem muitos técnicos de som hoje que não conseguem fazer com 12, nem com 24, nem com 36 canais. Não. Mas, para chegar até o Master Som, quando eu saí da banda, aí o meu pai já tinha se separado da minha mãe, o meu pai já tinha ido embora, nos deixado passando muita necessidade. Depois, a minha mãe foi para a casa da mãe dela em Santa Cruz do Rio Pardo e eu saí para o mundo. Eu saí de Marília e fui para São Paulo tentar a carreira artística. Até então, eu nunca tinha lido a Bíblia Sagrada, nunca tinha possuído um exemplar da Bíblia Sagrada. Eu não sabia o que era crente, o que era evangélico. Eu não tinha o mínimo conhecimento de nada. Eu era uma pessoa idólatra que carregava uma imagem no bolso da minha calça, no bolsinho, e nada mais. Mas um sonhador, querendo ingressar na música popular brasileira. Eu tinha 17 músicas românticas e fui para São Paulo e conheci o cantor Antônio Marcos, conheci o Paulo Sérgio, e aí eu fui tocar pistão com o Ramoncito Gomes, que foi a maior voz latina. Ele imitava o Miguel Aceves Merrias. E ali em São Paulo, subindo a São João, antes do Largo do Arouche, tem ali o Café Caboclo. Café Caboclo. Famoso Café Caboclo. Que até hoje tem, né? E ali se reuniam todos os artistas sertanejos do Brasil com donos de circo. Nessa época, tinha muitos circos no Brasil, muitos donos de circos. Então, os donos de circos chegavam ali no Largo do Paissandu, onde tem o Café Caboclo, e ali você vinha ali um mar de cantores. Os donos de circos contratando os cantores sertanejos com 50% de bilheteria para o circo e 50% para os artistas, para os cantores. Então ali eu conheci o Ramoncito Gomes, ali eu conheci Liu e Léo, Zico e Zeca, Tonico e Tinoco, conheci o Pedro Bento, Zé da Estrada, Celinho e Ramon Pérez, conheci ali o Mazzaropi, que fazia um sucesso no Brasil imenso e era um homem de circo. Ele fazia muito show pelo Brasil em circos. Eu conheci o Mazzaropi num circo. Certo. Então eu conheci essa turma toda, esses artistas todos, porque esses artistas se apresentavam na Rádio Nacional. Tinha um Carreiro e Pardinho,
E era um sucesso esses artistas sertanejos, Belmonte Amaraí, tem um outro também lá que ficou muito amigo meu, uma dupla famosa também, e eu conheci essa turma toda. E tendo necessidade de ganhar dinheiro, eu fui tocar pistão com o Ramoncito Gomes em circos. Eu estava sobrevivendo em São Paulo e tentando a carreira artística, indo lá para a RCA Victor, na Sony, e eu conheci o senhor Mário Vieira, da gravadora Califórnia. Nessa época, a gravadora Califórnia, ela era uma gravadora sertaneja. Verdade. E os grandes músicos sertanejos passaram pela gravadora Califórnia. Até que, em 1970, nessa época, a Califórnia já estava entrando para o caminho da música evangélica, e já tendo lá Luiz de Carvalho, o Novo Alvorecer, e tantos outros. E aí chegou o Luiz Arthur, porque eu conheci o Mário Vieira em 69. E eu queria gravar minhas músicas, queria ser um cantor romântico. O Gilberto Reis me roubou uma música na época, que ele imitava o Roberto Carlos, o Paulo Sérgio, na época da glória da música popular brasileira. Então eu convivi com essa turma toda. Conheci a costureira do Roberto Carlos, tem uma história muito legal com ela, porque ela queria me apresentar o Roberto Carlos, na época ele morava no Morumbi, casado com a Anice, o Segundinho era criança, e eu cantava uma música que dizia mais ou menos assim: eu li um anúncio no jornal, que o filho do Roberto é o tal, por ser filho de um gênio, já nasceu genial, au, 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 au. Então eu cantava esse tipo de música, cantava Marlene, cantava Rosa, Símbolo de Amor e Traição, músicas de minha autoria. E a Maura, que costurava as camisas do Roberto Carlos, ficou encantada com as minhas músicas. Ela morava na Avenida São João, num predinho lá. E eu descobri ela através daquele jornal Notícias Populares. Porque na primeira página desse jornal sangrento, que era o Notícias Populares, só reportagem de tragédia, né? Tinha verdade, lá a até hoje. da Maura. Acho que não existe mais Notícias Populares. Então tinha lá a foto da Maura, e acredita, tinha o endereço da Maura, cara. Eu recortei o jornal ali e bati lá no prédio dela, no apartamento dela, ela me recebeu, e o violão sempre comigo, né, o pistão e o violão. Eu cantei para ela e ela ficou encantada e falou: não, eu vou te apresentar pro Roberto, não sei o que tal. Aí acabou minha grana, não fui mais tocar em circo, e fui para Londrina, no Paraná. De Londrina eu fui vender anel de formatura, que aí eu fui contratado por uma indústria de anéis de formatura, e fui vender anel de formatura em Nova Esperança, no Paraná, para uma normalista, e me apaixonei por essa normalista, e estou casado com ela há 52 anos, mãe de 3 filhos, e temos 4 netos hoje. E foi através dela que eu ganhei do pai dela uma Bíblia, e aí quando eu abri a Bíblia pela primeira vez, eu li: quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Fechei a Bíblia, abri de novo para achar a mesma passagem, e caiu em Provérbios 18, 22. Aquele que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Eu não tive dúvidas, casei com ela, e 4 meses depois de casados, participando de um congresso de jovens na cidade de Centenário do Sul, no Paraná, eu tive meu encontro com o Senhor Jesus, e ali o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e eu recebi de Deus o ministério que eu exerço até hoje, já nesses 49 anos. Glórias a Deus. É só bênção, né? Realmente é só bênção mesmo. Ouvir esses relatos
que quando você fala assim de 1966, 1970, rapaz, eu, pela graça de Deus, tive o meu encontro com Cristo em 1973. Me lembro que foi em um sábado, fui convidado para participar de um trabalho de mocidade, de um culto de jovens, e lá eu me converti no mês de julho de 1973. Também faz um pouquinho de tempo, mas no seu caso já vem há mais tempo, né? Eu sei que você tinha, ou talvez ainda tenha, aquele caminhão de som. Quando você tinha aquele caminhão e fazia os eventos nas igrejas, você cobrava algum valor naquele tempo ou não? Deixa eu te responder a pergunta que ficou suspensa no ar, quando você falou da gravação do Drogas Matam. Sim. Eu me converti a Cristo lá em Centenário do Sul, quando morava em Nova Esperança, onde eu me casei com a Maria Isabel. Depois nós mudamos para Maringá. Maringá nós tínhamos o melhor trabalho de praça, já ganhando almas em Nova Esperança e ganhando almas também em Maringá. Depois fomos para Londrina. Em Londrina eu fui rever o meu pai na fé, pastor Jessé Carlton Murphy, um americano admirável que está com mais de 90 anos hoje. Ainda está vivo. Que mora nos Estados Unidos. Está vivo, mora nos Estados Unidos. E eu dei para ele milhares de netos, porque eu ganhei para Jesus milhares de jovens que eram usuários de drogas pelo Brasil. Mas, em Londrina, eu fui fazer a faculdade de teologia. Eu fui estudar no ISBEL, Instituto e Seminário Bíblico de Londrina, aqueles professores americanos maravilhosos que ensinavam as Escrituras Sagradas. Verdade. Então eu sou fruto desses professores fantásticos, conhecedores profundos da Palavra de Deus, e passei pelo crivo de Macintosh, John Davis, e tantos outros escritores maravilhosos, Finney, Moody, Lutero, estudando teologia em profundidade, né? A teologia, a doutrina de Deus, a cristologia, doutrina de Cristo, a pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, a bibliologia, a doutrina da Bíblia, e assim vai. Todas as doutrinas. Então, eu já me aprofundava naquela época para conhecer o Deus que hoje eu sirvo nas minhas fraquezas. E quando eu conheci o Mário Vieira, na época que a gravadora Califórnia era sertaneja, e depois ingressaram na música evangélica, aí o Mário Vieira me contratou. Só que ele me contratou de que forma? Eu contratei um grupo de japoneses que tocavam muito, do conjunto Rainbow, lá em Londrina. E nós ensaiamos então as 4 músicas do compacto: Drogas Matam, Você, Fui uma Ovelha Perdida e Provérbios. Ensaiamos, e aí eu paguei a Kombi, fomos para São Paulo e fomos para um hotel, paguei também o hotel. E entramos no estúdio Master Som, ali em São Paulo, né? Certo. E gravamos ao vivo a música, as 4 músicas, com esses japoneses maravilhosos, regidos ali pelo Julião, grande Julião, e gravei ao vivo ali, né, com os 4 músicos ali, tudo já estava ensaiado em Londrina, e entregamos então para a gravadora Califórnia. Nessa época ainda sem contrato, tinha contratado de forma verbal. E aí o compacto estoura em todo o Brasil e vende milhares de cópias,
E aí a gravadora Califórnia me chama e assinamos, então, o primeiro contrato para gravar 2 discos por ano. 76 gravei o Drogas Matam, o compacto, e até 78 vendendo milhares e milhares de cópias. Com esse compacto eu fiz a revolução da música evangélica no Brasil, quando nesta época só tinha Luiz de Carvalho, Feliciano Amaral, tinha lá o Jorge Araújo, tinha lá o Edgar Martins, músicas tradicionais, né? Hinários, do cantor cristão, dos salmos e hinos, do LSD, da harpa cristã. E aí surge um cara de cabelo enrolado, com sapato de salto, vestindo uma blusa de pele que eu comprei no Paraguai, sentado numa árvore cortada num pasto, com uma craviola do lado, e explode o compacto, explode a música Drogas Matam, e aí começa a minha carreira, e não parou nunca mais. Olha, cantor Luiz Arthur, quando comecei a ouvir as suas músicas, eu ficava admirado com as letras, porque você acabou de falar aí, é verdade, na 1970 até praticamente os anos 80 mesmo, os cantores gravavam sim, mas gravavam músicas do cantor cristão, da harpa cristã, aqueles louvores que talvez eram até traduzidos do inglês para o português, e não tinha nada a ver com os arranjos que foram colocado, por exemplo, nestas 4 músicas que você acabou de falar aí. Você, o Drogas Matam. Fui uma ovelha perdida. Fui uma ovelha perdida, então, né, que tinha aquele som de violão, assim, que começa com um som de violão, assim, muito bonito. Rapaz, imagina a juventude, por exemplo, daqueles anos, com uma gravação que podemos dizer muito moderna para a época e até hoje mesmo, né? É claro que... 1900, a década de 70, porque todo mundo estava acostumado a ouvir músicas quadradinhas, né? Eu também fiquei admirado quando eu vi aquele compacto. Eu falei, parece que é do sítio, porque está, por exemplo, com o pé em cima de um toco, tipo uma lavoura. Não, assim. Sentado. Pois é. Ela estava sentada. Então sentado foi... em cima de uma árvore cortada. E foi uma boa jogada, foi realmente espetacular a ideia de fazer aquilo, porque deu muito certo e até hoje é sucesso. Olha, gente, que de 76 para 2023 e que toca, as pessoas ouvem, até hoje é sucesso. Bom, aqui na Fronteira Gospel toca direto, né? Então, mas repetindo a pergunta, você fazia um ótimo trabalho de evangelização com o seu caminhão de som. Naquele tempo já existia, eu diria assim, a exploração dos cantores evangélicos, né? Porque os cantores gospel hoje, eles não vão em uma igreja cantar, louvar ao Senhor em uma igreja, em um púlpito evangélico. Geralmente eles cantam em show. Como é que era naquele tempo assim, cantor Luiz Arthur? Não, veja bem, o Drogas Matam, o compacto Drogas Matam, ele foi quebrado em muitos lugares do Brasil. Modernidade do estilo, eu introduzi um estilo completamente diferente. Sim, sem dúvida. Porque até então a guitarra era do diabo, o contrabaixo era do diabo, a bateria, jamais entrar uma bateria de jeito nenhum. Era proibido, terminantemente proibido entrar
uma bateria, um contrabaixo, uma guitarra numa igreja evangélica, num templo de uma igreja evangélica. Aí surge o Luiz Arthur com aquela batida excepcional, né? Aquela bateria maravilhosa. Bateria forte mesmo, né? Marcante. Tocada japonês, né? Não sei não. Então, mas eu gostaria de saber. Foi japonês que fez aquela bateria? 4 japoneses. Meu Deus, olha aí, rapaz. É curiosidade para mim. Guitarra, contrabaixo, teclado e bateria. 4 japoneses do conjunto Raybon, que tocava comigo. Então os caras eram fera. Com certeza, até um conjunto daquele. Até hoje eles são elogiados, né? Naquela gravação do Foi uma Ovelha Perdida, Você, Drogas Matam e Provérbios, né? Então, nessa época, a juventude evangélica se sentia oprimida dentro dos templos evangélicos, principalmente os chamados da ala pentecostal. Viviam oprimidos, não podia ter guitarra, não podia ter bateria, não podia mexer o corpo para lá e para cá. Não. Todo mundo tinha que ter cabelinho, todo mundo tinha que ter o cabelinho cortado igual de milico. As irmãs usavam coque, né, vestidos compridos. Então, existia um jugo terrível em cima das igrejas evangélicas, principalmente chamadas da ala pentecostal. Tudo era pecado, e essa juventude vivia oprimida, porque o que valia era doutrina dos homens, preceito dos homens, usos e costumes dos homens, nada a ver com Deus. Então não tinha uma libertação. Os jovens se sentiam oprimidos. Quando surgiu o Luiz Arthur, por isso que eu que fiz a revolução da música evangélica no Brasil. Quando eu surgi com Drogas Matam, que ninguém sabia o que era maconha, cocaína, heroína, LSD, ninguém sabia das drogas chinesas, ninguém sabia de nada. Então foi um impacto muito grande. O que esse cantor quer dizer com drogas matam, aceite Jesus? O que significa isso? Drogas matam. A igreja evangélica não tinha conhecimento, os pastores não tinham conhecimento de nada a respeito das drogas que já rolava no mundo todo. Verdade. O Elvis Presley, Jimi Hendrix, Jim Morrison, você pega aí os Beatles na época, enfim. Então, a juventude evangélica estava oprimida. Quando surgiu o Luiz Arthur com a música Você, Drogas Matam, Foi uma Ovelha Perdida, aquilo bradou no meio da juventude uma esperança de renovação, uma esperança de liberdade, uma esperança de poder cantar alguma coisa diferente, que pudesse ter um sentido bíblico, uma música cristocêntrica que falasse de Cristo da forma como eu falei na música. Então, por isso que foi uma revolução. E aí, 76, compacto, 77, compacto, 78, a gravadora Califórnia me chama para produzir o LP. Pegar as 4 músicas do compacto e pegar mais um repertório, no total 13 canções, no LP Drogas Matam, eu com aquele terno branco, né? E aí, acabou de explodir de vez. Você imagina? O Drogas Matam vendeu 1.700.000 cópias. 1.700.000 cópias, sem internet, só com o rádio, né? Só com o rádio. Só com o rádio. LP e fita cassete e compacto. Tinha o compacto simples e tinha o compacto duplo. O compacto duplo com 4 músicas. O compacto simples com 2 músicas. Né? Exato. E o LP. Então, explodiu. Para você ter uma ideia, em qualquer local que eu ia, vendia 300, 400, 500 discos numa noite. Foi realmente uma coisa assim espantosa que aconteceu na época. E nenhum cantor dos de hoje, esses cantores de hoje,
muitos não têm nem conversão, né? Tem muitos que nunca tiveram uma experiência. Isso aí, né? é que eu, inclusive, eu tenho até esse questionamento aí sobre os cantores atuais, mas realmente foi sucesso e continua sendo sucesso. As músicas Drogas Matam e Você, eu acredito assim que não existe uma música nem parecida, né, com a melodia. Não existe músicas parecidas com essa aí, porque você pode observar que tem muitos louvores evangélicos hoje. A gente também escreve alguma coisa, né? Eu também tenho alguns louvores da minha autoria, algumas gravações e tal. Então, eu tenho observado isso aí, que elas não são músicas parecidas com as músicas atuais dos nossos dias. Não é isso mesmo? Por exemplo, naquele tempo, quando não existia internet, quando a televisão não dava oportunidade, né, para os cantores evangélicos, com certeza não tinha oportunidade para os cantores evangélicos e as suas músicas foram vendidas de uma forma admirável na época, não é mesmo? É importante, músicas como Obra Santa, Luiz de Carvalho. Exato. Sem Ovelhas, Oséias de Paula. Drogas Matam, Luiz Arthur. Vou até citar fora do meio evangélico. Menino da Porteira. Essas músicas não morre. Estão eternizadas. Não morre. É verdade. Nenhum cantor atual hoje vai ter as músicas que eles estão compondo eternizadas. Por quê? Porque tem muito cantor hoje, chamado cantor gospel, que as letras são mal feitas, são letras cheias de heresias. Tem um cantor aí, muito conhecido aí, que eu não vou nem citar o nome, que canta uma música, Eu Quero de Volta o que é Meu. Quer dizer, é um pobre coitado que nunca estudou sobre a soberania de Deus. E ninguém toca na soberania de Deus. De forma alguma. Como é que um simples mortal vai chegar para Deus e dizer, eu quero de volta o que é meu? Exigindo de Deus o quê? Mas é o que existe hoje, por exemplo, numa grande parte dos cantores gospel de hoje, é isso aí. É exatamente esse assunto aí que eu estava querendo falar. Por exemplo, a música gospel hoje, ela não tem o mesmo teor da música evangélica do passado, de forma alguma. A maioria desses cantores, como você falou mesmo, eles não são convertidos, mas como é que você vê assim hoje, por exemplo, a música gospel? Será que essa música gospel que a gente ouve em nossos dias atuais contribui para a evangelização? Alguém se converte hoje com esta música gospel que se toca hoje no meio evangélico, nas igrejas e fora das igrejas? Essas músicas evangelizam alguém, será? Absolutamente não. Vou dizer por quê. Absolutamente não. Porque hoje é shows caríssimos. Shows com o propósito de mostrar que tocam muito bem a guitarra, que tocam muito bem o contrabaixo. Exatamente. Que tocam muito bem a bateria. Tem muito barulho e pouca consistência teológica. Tem muito pula-pula e falta reverência diante de Deus. Tem muita apresentação, tapete vermelho, modas de roupa, cantoras gospel fazendo propagandas de roupas finas, né? Aproveitando a fama para poder ganharem dinheiro também com isso.
e não tem nada com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, eu mandei um e-mail para Aline Barros. Ela é uma boa cantora? É uma boa cantora. Mas a gravadora dela e ela própria comprometida com a maçonaria. Meu Deus. Pode pegar os discos dela, que já lançados, tem lá a maçonaria envolvida no meio desse contexto todo dela. Aí ela grava uma música que, de repente, o pessoal dos templos evangélicos começam a cantar, e a juventude canta e encanta, pela forma de cantar, uma música chamada Apaixonado. Então a letra da música diz: apaixonado, apaixonado por você, Jesus. Primeiro, a falta de respeito de chamar Jesus de você. Isso é muito sério. Então, apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Jesus, apaixonado. Horas, será que essa jovem que é muito bonita, muito bem casada, muito bem de vida, está rica, né? Será que ela sabe a distinção entre estar apaixonado e entre estar louco por amor a Cristo? Ela não sabe. É diferente, o apóstolo São Paulo, que tentou levar todo o Império Romano aos pés de Cristo sozinho, ele falou: nós somos loucos por amor de Cristo. Então, o teor, nós somos loucos por amor a Cristo. Loucos por amor. O amor cura as feridas. O amor permanece. Agora, a paixão é passageira. Eu me apaixonei por uma mulher muito bonita, mas já estou separado dela. Eu sempre digo isso aí, que a paixão é passageira, né? A paixão é passageira. Eu já comentei sobre esse assunto, né? Então, agora, esse mundo gospel de hoje, infelizmente, tem letras absurdas. Eu até gostaria que existisse hoje. Sim. Pastores músicos, pastores catedráticos, pastores maestros, né? Que pudesse fazer aí, que só gravasse, se a música for colocada lá em pauta, discutida a letra para aprovar se ela deve ou não ser cantada nos templos evangélicos. Porque hoje as cantoras gospel, que viraram pastoras, que isso é outro absurdo, né? As cantoras gospel hoje estão virando pastoras. E não existe na Bíblia exercício pastoral para mulheres. A Bíblia não fala sobre isso aí. E outra coisa, essas pessoas, eles vêm para a igreja, aliás, eles não vêm para a igreja. Eles, quando dizem estar cantando música gospel, contam um testemunho e tal, mas muitas vezes não é nem dentro de um templo de igrejas, de algumas denominação, seja ela qual for, e dizem já estar, e daí passam uns dias e já são pastor ou pastora. Eu acho que o mundo está vendo isso aí, está engolindo isso aí como evangélicos. E eu diria mais, os pastores evangélicos deveriam trabalhar mais essa questão. Eu acho que isso aí precisaria de corrigir. Agora, é claro, e falando sobre a questão das músicas também, cantor Luiz Arthur, eu penso assim que as músicas evangélicas seria importante também passar por um crivo bíblico, se essa música tem algum teor bíblico mesmo, assim, seria importante se o pastor corrigisse, se é que o pastor soubesse corrigir, porque de repente também é evidente que nós temos alguns pastores também que não têm lá o conhecimento musical, né? E nem teológico, né? Nem teológico também, né? É exatamente isso aí. Hoje outra coisa,
a tônica das músicas gospel de hoje, principalmente das cantoras, é novo começo, a bênção vai chegar hoje. É só isso aí. A tua bênção já está. A tua bênção já está chegando. É uma manipulação covarde. Porque, veja bem, põe a mão no ombro do teu irmão, diga, você vai receber a tua bênção. E as letras das músicas hoje é muito infame nesse particular, levando emoção e levando as pessoas a acreditarem que vai acontecer alguma coisa ali. Ora, se você perceber que todas as cantoras, elas cantam o mesmo objetivo, a meta é mexer com as emoções, porque quando nós nos reunimos em culto, o culto verdadeiro é você ir para o templo. Você não vai à igreja. Essa história de eu vou à igreja é errado. A igreja somos nós. Eu não vou à igreja. Eu vou ao templo, como igreja. Como igreja. Eu sou a igreja. Né? Eu vou ao templo como igreja, e lá eu me reúno com o corpo de Cristo, do qual ele, Jesus, é a cabeça, com 3 objetivos únicos. Primeiro, louvor. Segundo, oração. Terceiro, adoração. Se não tiver esses 3 elementos em um culto, não é culto. É baderna, é bagunça, é pula-pula, é um monte de coisas, menos culto de adoração a Deus. E aí vem uma cantora, que hoje também está bem de vida, e canta uma porcaria, cujo coro fala sabor de mel. Sabor de mel. Muito toca criticado, no né? Aqui, toca ali, toca lá, o pessoal põe no celular uma música de vingança, uma música que vai na contramão da palavra de Deus, faz um enorme sucesso, ninguém analisa a letra e ainda deixa essa cantora subir no púlpito e cantar uma porcaria dessa, sabor de mel. Música de raiva, música de vingança. Enquanto eu estava por baixo, vocês falavam de mim, me humilhava, agora eu estou por cima. E dane-se você. Então, cara, não é louvor, não é adoração a Deus. E teve outro aí também que veio todo cheio e tal, mas que não chegou a lugar nenhum. Inclusive você fez um comentário muito importante, né? A falta de respeito com os outros cantores evangélicos, né? Eu dei uma bronca legal nele, você viu, né? Foi muito bom, foi importante, eu acho que foi uma lição de moral, né? O cantor Luiz Arthur, hoje, com o mundo da tecnologia, as gravações, cada músico tem um estúdio em suas casas, né? Hoje, cada um tem um estúdio em sua casa e, de repente, um canto da casa e ali acontece muitas gravações, seja do mundo evangélico ou secular. Os músicos, os cantores estão gravando em casa, né? De forma independente. Porque a gente sabe que antigamente os cantores tinham um selo, tinha uma gravadora. Hoje cada um fazem o que quer e canta o que quer, grava o que quer. E a coisa está desse jeito assim. No seu ponto de vista, isto melhorou ou estragou a questão musical? Desvalorizou a música? Estragou completamente, porque agora eu vou entrar numa questão muito importante chamada know-how. O que é know-how? É isso mesmo. A gravadora Califórnia foi o maior catálogo sertanejo da América Latina. Teve grandes cantores seculares lá.
do mundo sertanejo principalmente. E era tudo gravações de alto padrão. Então, por exemplo, no interior do estado de São Paulo, no interior de qualquer estado do Brasil, não tem know-how. O que é know-how? Eu gravei com os melhores músicos do Brasil. Eu gravei com o melhor tecladista do Brasil, Ronaldo Lark. Eu gravei com o melhor tocador, o Oswaldo Mazano, oboé. Aqueles oboé ficou bonito, rapaz, lá no LP Liberdade, né? Não, Moço Nazaré. Sim. O Moço Nazaré. Aí eu gravei com os melhores maestros, Sidney Cediel, Caran, grande, Edielson Aureliano, Batista, um moço cristão, abençoado, um gênio nos arranjos. Olha o que ele fez no LP Um Novo Cântico. Olha os arranjos que ele fez no Onde Encontrar a Paz. Enfim. E eu gravei também com os músicos da Orquestra Sinfônica de São Paulo. Gravei com Akira, com Glauco, com Helena, Braulio. Eu gravei com essas feras todas. Essas feras que têm know-how, que chega no estúdio e lê uma partitura. Tem partitura para guitarra, partitura para bateria, partitura para o teclado, partitura para o piano, partitura para os instrumentos de sopro. Então você está do lado de pessoas que têm conhecimentos profundos de música, de arranjos e que sabem tocar. Por isso que a qualidade dos meus discos, elas são insuperáveis no que diz respeito a arranjos. Agora, hoje o cara toca guitarra e tal, e tem ali um monitor na sua frente, tem a bateria digital, tem a guitarra digital, tem tudo digital. Mas aquela consistência de músicos ao vivo, nada substitui o ser humano. Não existe mesmo, não existe. E isso aí que você está falando, eu gostaria que milhares de músicos, milhares de cantores pudessem ouvir isso aí. Que fazer uma gravação hoje, embora eu falei que hoje tem a questão aí da uma interface de áudio, monitor aí, você hoje, por estar mais barato os equipamentos, então facilita. Só que é o seguinte, é por isso que eu diria que a música parece que está se tornando banal, por esta falta de valorização e de conscientização que o músico precisa ser músico para fazer música, né? Não, outro detalhe importante para você entender, a máquina não tem sentimento humano. Não. Então, quando você está no estúdio com músicos tocando, cada um está passando a sua energia, cada um está passando o seu talento e gravando da forma como se deve gravar. Em 4 polegadas, por exemplo. Então, o que acontece? Você pega um disco hoje que tem o cara arrebentando na guitarra lá, tocando e tal, mas que está faltando um sentimento divino, sentimento de oração, sentimento de gratidão, sentimento de teologia. Então a máquina não substitui. Imagina, você tem hoje aí, né, programas que você toca qualquer instrumento, mas não tem sentimento, não tem a pessoa ao vivo gravando ali, botando sentimento. Por que o Drogas Matam até hoje? Pessoas se convertem a Cristo. Todos os dias você pode ter certeza que tem gente se convertendo com a música Drogas Matam. Ela se torna nova. Se torna nova. Eu sou pai na fé hoje de ex-bandidos, ex-traficantes, ex-assassinos, ex-ladrões. Por quê? Porque o Espírito Santo está neste projeto. O Espírito Santo usa
as minhas músicas. Isso está mais do que comprovado pelas milhares e milhares de pessoas que se tornaram meus filhos na fé, porque esse foi o meu maior objetivo. Outro detalhe importante, eu gravo para ganhar dinheiro ou eu gravo para ganhar almas? Eu gravo com o objetivo do dinheiro ou eu gravo, faço sucesso buscando as almas e como consequência o dinheiro surge? É diferente. É verdade. Tá respondendo a pergunta que eu fiz, o questionamento lá atrás sobre a questão de dinheiro, né? Porque hoje se corre muito atrás de valores. E eu tenho observado, cantor Luiz Arthur, que você se apresenta nas igrejas geralmente tocando ao vivo com violão. Eu sei que você tem os playbacks, mas eu me lembro assim que surgiu os playback mais ou menos lá pelos anos 80 por aí, quando começou já as gravações digitais, né? Não, na década de 70 já tinha a condição do playback, porque quando você gravava no estúdio, então já tirava ali o playback sem a voz do cantor, que era uma coisa muito simples. A mesma orquestra que está tocando ali, com o cantor cantando, tira a voz do cantor, vira playback. Vira playback. Agora, o que você me diz? As igrejas, o louvor na igreja, não se perdeu com a questão do playback? Não seria melhor quando um cantor vai cantar, se apresentar com o seu simples violão, a sua guitarra, ali a instrumentalidade ao vivo? Não seria muito melhor? Não há uma possibilidade de ter uma inspiração melhor? A igreja, embora hoje as pessoas gostam muito da tecnologia, mas eu penso assim que o playback, Luiz Arthur, eu acho que o playback ele estragou a música dentro das igrejas. Deixa eu comentar com você uma coisa importante nisso que você acabou de falar. Primeiro, que eu tenho debatido muito nas minhas redes sociais a questão do alto volume dos conjuntos hoje nos templos evangélicos. Também. Muitos templos evangélicos hoje ficaram pior que uma danceteria em termos dos decibéis que são alcançados com o barulho ensurdecedor do contrabaixo, da bateria, da guitarra, da gritaria, do alto som do microfone. Isso está causando alguns problemas de saúde muito graves. Então eu vou tocar em alguns assuntos. Primeiro, esses músicos vão ficar surdos com pouco tempo. Segundo, o som do contrabaixo, da bateria, da guitarra, em alto volume dentro do templo, o som, ele viaja 300 metros por segundo. A reverberação nas paredes dá taquicardia, prejudica o coração, aumenta a pressão arterial, que nós chamamos de hipertensão arterial ou pressão alta. Também impotência sexual. Por incrível que pareça, som alto reverberando dá problemas de ordem sexual. Esse camarada que se expõe muito em cima desse som alto, ele vai ser uma pessoa impotente sexualmente falando. Então, o que tem acontecido? Quando eu saí para as campanhas evangelísticas, que eu ganhei de presente o primeiro caminhão, Dr. Guilherme Ferraz, já falecido, me deu de presente um caminhão lá na Bauru Diesel de Bauru. A concessionária Mercedes-Benz, chamada Araguaia de Campinas, me deu o baú. É um caminhão com o baú. Depois eu ganhei um segundo caminhão. Primeiro eu ganhei um caminhão usado, depois eu ganhei um caminhão 0 km. E a mesma agência lá de Campinas me deu também o baú. Num caminhão era o meu camarim. Tinha lá minha televisão, meu frigobar, tinha lá
todo carpetado, tinha lá minha cama, lá o meu cabide com os ternos, porque eu me apresentei muito em ginásios de esportes e não tinha a mínima condições de você trocar de roupa num banheiro de ginásio de esportes. Verdade. A sujeira, mal cuidado. Então eu comecei a pedir a Deus um outro caminhão. Os 2 caminhões foram frutos de oração que eu pedi para Deus. Eu nunca pedi coisa pequena para o Senhor, sempre pedi coisas grandes. Para pedir bicicleta para Deus, qualquer um pede. Então eu já peço coisas grandes para o Senhor, porque é para a glória dele. Verdade. Não para mim. Com esses 2 caminhões, eu comprei com o meu dinheiro, comprei som para 50 mil pessoas. Então eu fui o primeiro evangélico cantor no Brasil que tinha um som para 50 mil pessoas. Eu tinha aquelas caixas enormes de retorno, caixas de grave. Precisava 4 homens para carregar uma caixa de grave minha. Caixa de médio, caixa de agudo, cabeçote de agudo. Eu cheguei a ter várias mesas de som. Eu tinha os rack com amplificadores de 1000 watts cada um. Levava 10 horas para montar o meu som em ginásio de esportes e também no ar livre. E eu fui recordista de público na década de 70, 80 e 90. Era 15 mil pessoas por noite, 25 mil pessoas por noite. Você pode entrar no YouTube aí, no meu canal, e digitar lá cantor Luiz Arthur no ginásio Rio Vermelho. Em Goiânia tinha 18 mil pessoas. Então, era muita gente, viu? Com 6 mil pessoas, 5 mil, 170, 180 conversões por noite. Milhares se converteram nas campanhas evangelísticas nossas. E quem é que pagava tudo isso? A venda dos meus discos. Eu nunca cobrei ingresso. Eu nunca vendi ingresso. Eu nunca entrei por esse caminho. Eu fiquei muitos anos na Rádio Morumbi com o meu programa líder de audiência na América Latina. Nunca pedi um centavo de oferta. Nunca. Eu era o único na Rádio Morumbi que falava: não mandem oferta, não mandem dinheiro. Quem me sustenta com a programação é a própria gravadora Califórnia. Então, como é que nós fazíamos? Era através de cota de discos. Então, quem me convidava, a igreja que me convidava, assumia o compromisso de uma cota de LPs, fitas cassete, vendiam antecipadamente para mim cumprir a minha agenda. Assim foi durante toda a minha vida. Hoje é evidente que mudou, porque não tem mais LP, não tem mais fita cassete, não tem mais CD, agora é o pendrive. E o pendrive então, já é velho também, né? Hoje existe um montante pequeno que é um dinheiro para o meu ministério, mas uma quantia pequena, e quem me convida paga as despesas de hotel, translado, combustível, pedágio, né? Alimentação e mais um montante para o meu ministério, que jamais vai chegar a 5 mil, que jamais vai chegar a 4 mil. Hoje os cantores gospel cobram 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil. O Diante do Trono cobrava 120 mil. Hoje tem pastores que ficam famosos da noite para o dia nos Gideões e cobram 30 mil, 40 mil. Eu jamais faria isso na minha vida, porque eu tenho um dia que encarar Jesus frente a frente e haverá um tribunal de Cristo. Então eu coloco a minha cabeça no travesseiro e eu durmo. Mas deixa eu só concluir a questão aí da barulheira que se faz hoje nos templos na hora do louvor. Aquele barulho ensurdecedor. Então, essas igrejas, esses templos evangélicos que me convidam, eu vou com a minha guitarra e vou com o meu violão. Eles ficam impactados. E a ação do Espírito Santo é totalmente diferente. É isso que eu queria dizer. Porque no meio da barulheira, o pessoal pula, o pessoal grita, levanta a mão, papapi, papapá, e canta, tal, aquele louvor ensurdecedor, tal.
Depois vem a pregação também grita no microfone, ninguém sabe regular o som da igreja, vira uma parafernália. Aí chega o Luiz Arthur lá, com seu violão, um som acústico, gostoso, a voz um pouquinho acima do som do violão, ou um pouco acima da guitarra. Todo mundo come a palavra através da música, o ambiente se transforma, todo mundo elogia, um som acústico maravilhoso e a bênção de Deus é derramada de forma totalmente diferente. Porque o entusiasmo, a emoção que acontece nos cultos com muito som e muita barulheira é só emoção. Só emoção e demonstração dos solos, das bases, dos equipamentos sonoros. É aquilo que você falou, é uma realidade, eu concordo plenamente. Eu tenho falado muito sobre isso aí. Cantor Luiz Arthur, eu peço aí para você deixar suas considerações e a gente até gostaria de continuar mais, mas a gente não pode, por exemplo, aproveitar tanto assim de uma só vez, não. Eu quero que você participe do nosso programa aqui em outras oportunidades e também vamos chamar para a gente conversar alguns temas, se assim o senhor desejar e querer participar da nossa programação aqui. Para mim é uma alegria muito grande estar falando com a sua pessoa e realmente trazendo esses assuntos aí que eu acredito que é muito importante, que é o que eu falei, porque muitas pessoas teriam que ouvir realmente isso aqui, porque é muito importante, são assuntos que às vezes não são comentados, os programas de rádio não falam sobre isso, na televisão não fala sobre isso, às vezes nas igrejas não se comenta isso, né? É verdade. Mas tá bom, então vamos para as considerações finais. Primeiro ponto. É preciso saber se esse cantor ou se essa cantora realmente teve uma experiência com Cristo, se realmente essa pessoa se converteu, se realmente essa pessoa passou pelo novo nascimento. Sim. Filho de pastor não é pastor, filho de crente não é crente. Filho de peixe é peixe. Filho de peixe é peixe. Até mesmo filho de pastores tem que se converter. Eu, por exemplo, sou pai na fé de muitos filhos e filhas de pastores que cresceram do lado do pai e da mãe, morando no fundo do templo e que ainda não tinham passado pela experiência do novo nascimento. Eram apenas religiosos. E o que eu vejo hoje é muita gente religiosa parecendo ser e não são. Porque sem conversão acontece o que já aconteceu até nos Gideões. Pastores que pregavam, gritavam, o povo ia à loucura e de repente, quando acabou os Gideões, voltaram para suas casas, se divorciaram, sim, entraram nas drogas e o ministério acabou. Por quê? Porque faltou conversão genuína. Era só um projeto, né? Um projeto de evangelismo, mas sem conversão. Sem consistência. Sem consistência. Exatamente. Consistência. Então, sem consistência. Então, eu vi acontecer muito. No meio gospel, então, tem sujeira que não acaba mais. Tem cantoras divorciadas. Tem cantoras já no 5º, 6º marido e ainda sendo chamadas para cantar em determinadas reuniões, em determinados eventos. Está simplesmente uma coisa horrível de suportar. Então, o primeiro passo é esse nessas considerações finais aqui. Conversão. Pastores têm que tomar cuidado, né? Se você entrar naquele fuxico gospel, dá nojo. Dá. Mas dá nojo. Dá nojo porque ali eles descobrem
as falcatruas, os engodos, pastores sem vergonha, homens sem caráter, cantoras também sem caráter, sem vida com Cristo, só fazendo barulho e tomando dinheiro das igrejas. Lamentavelmente. Agora, entra no mundo gospel e pergunta se tem alguma coisa do Luiz Arthur, ou pergunta para qualquer pastor do Brasil com quem eu estive se existe alguma mancha no meu ministério. Então, ministério é coisa séria, e eu só acredito em ministérios específicos. Assim como Paulo tinha um ministério específico de ser o grande pregador dos gentios e sozinho tentar levar todo o Império Romano aos pés de Cristo. O meu ministério foi um ministério que Deus me deu específico de levar aos pés de Jesus jovens usuários de drogas. E eu consegui e continuo conseguindo ganhá-los para Jesus. Amém. Se não for ministério específico, desconfie. Não vá pela fama que surgiu de repente, cantor cantou legal, cantor isso, cantor aquilo. E olha, quantos desastres automobilísticos já aconteceram com cantores evangélicos pelo Brasil afora aí. Exatamente. Que perderam a vida. Por quê? Eu já estou chegando a 3 milhões de quilômetros rodados. Eu comprei 26 carros durante a minha vida. Vendi carro com 180 mil, 190 mil. Viajei o Rio Grande do Sul inteiro, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, aquelas grandes campanhas, Norte, Tocantins, Goiás, sempre lendo o Salmo 121, orando o Salmo 121, e estou aqui para a glória de Deus, porque Deus me deu um ministério e Ele tem cuidado do meu ministério, porque eu tenho correspondido com Deus na honestidade, na simplicidade, no amor, no caráter, família, casado há 52 anos e ainda abrindo a porta do carro para minha esposa entrar. Isso aí. Isso é importante. Se não tiver vida com Deus, vão quebrar a cara. Estão quebrando a cara, cantor Luiz Arthur. Estão quebrando a cara, né? Cadê o diante do trono? Cadê o diante do trono? Fama, muitos membros do diante do trono, moças, se tornaram lésbicas, outros abandonaram a fé. Cadê a consistência disso? Conversão é uma só. Falta de conversão. Não tem esse negócio de novo começo, vai receber uma nova bênção, vai receber... Nada disso. Conversão aconteceu naquele dia, é para sempre. Conversão é uma só. Muito, muito obrigado. Desculpa eu falar tanto. Eu sou que nem o Paulo, né? Paulo recebeu o apelido de peste e de paroleiro. Falava de... Eu quero agradecer muito mesmo a sua participação, essa entrevista, esse papo que nós tivemos aqui. Para mim, na verdade, eu estou bastante, assim, até emocionado de estar falando com a sua pessoa, de estar falando... Porque era um sonho fazer isso aqui. Acredito que Deus tem nos concedido e aqui estamos, e acredito que vamos conversar mais, vamos trazer alguns temas, alguns assuntos que é importante. Eu também falo bastante. Muito obrigado mesmo, cantor Luiz Arthur. Deus abençoe você, toda a sua família, os seus filhos, e que fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus abençoe tua família, Deus abençoe o Luizvaldo, que deve estar conectado, que eu mandei uma mensagem para ele agora há pouco. Deus abençoe sua esposa, seus filhos, se não tem neto. Tenho neto, tenho uma netinha, Laurinha, minha esposa. Laura, beijo para Laura. Parabéns.
A paz do Senhor para todos os seus ouvintes, para toda a Foz do Iguaçu, região. Um grande e carinhoso abraço para você e para a família. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.